Quando que a esposa ou a companheira precisam assinar na venda de imóveis? É muito comum que surjam as dúvidas em relação a quando que a esposa ou a companheira tenham que assinar na venda de imóveis. E para a gente começar esse diálogo, é bom a gente lembrar dos regimes de bens, porque ali está o cerne da questão. Então, por óbvio, a gente deve lembrar que nos regimes de bens, alguns são obrigatórios a assinatura chamada de vênia conjugal. Antigamente ela era até chamada de outorga uxória, outorga marital, mas agora todo mundo chama de vênia conjugal. Bom, e aí como é que funciona? Os regimes da comunhão universal de bens, se o bem é comum, nem é questão de vênia, porque os dois são donos. Os dois têm que assinar porque são donos. A vênia é uma autorização para alguém vender um bem seu. Então, se na comunhão universal o bem é dos dois, os dois têm que assinar. Na comunhão parcial, se eu tinha um bem antes de casar e casei, esse bem é só meu. Mas agora eu preciso da vênia conjugal para vender o bem. E na separação obrigatória de bens, professor? Na separação obrigatória de bens aplicam-se as mesmas regras, deixa eu ver quanto tempo está aqui, as mesmas regras, não posso me passar no tempo, que depois me puxam as orelhas, as mesmas regras da comunhão parcial de bens. Assina. Mas por que que na comunhão parcial de bens, na separação obrigatória de bens, alguém tem que assinar se o bem é particular? Pensa comigo. Se eu tenho um bem antes de casar, um imóvel, e eu caso, esse bem é só meu, na comunhão parcial, só meu. Mas se houve uma reforma, se houve uma construção de uma garagem, uma piscina, trocou um porcelanato, o bem passou a valer mais, essa construção valorizada, esse valor da construção pertence aos dois. Então, eu como pai, dou o terreno à minha filha. O terreno é só dela. Ela casa na comunhão parcial de bens. Tudo ok. Agora, eles constroem uma casa. O terreno é só dela. A casa, o valor da casa é dos dois. Então, se ela vai ficar com a casa e com o terreno, ela deve depois indenizar ele se houver um divórcio. É assim que funciona. Por isso que se ela for vender o que é só dela, ele tem que concordar, porque envolve o patrimônio dele também. Então, na comunhão universal, se os dois são donos de um bem, os dois assinam. Na comunhão parcial, se um é dono de um bem, um assina e pede a vênia conjugal do outro. Na separação obrigatória, mesma coisa. Aí, quando é que não precisa assinatura? Existem dois regimes importantes aqui que não precisa assinatura. A separação total de bens, ou seja, a gente fez um contrato de separação total de bens e cada um tem seu patrimônio, cada um vende seus bens, ou, naquele regime mais raro, participação final dos aquestos, quando isso já constar no pacto antinupcial. Alguns pontos são importantes porque eu estou falando de pessoas casadas. E nas pessoas que não são casadas, que estão em união estável? Aqui o clima é mais tenso, porque a união estável se assemelha muito ao casamento. De regra, você deve exigir que tenha também uma declaração de que está em união estável e que as companheiras, os companheiros assinem. Isso por uma segurança jurídica. Se você está trabalhando na área, oriente seu cliente a isso. Ah, o cara está vendendo o imóvel, ele é solteiro. Será que não tem ninguém? É divorciado. Será que não tem ninguém? É viúvo. Será que não tem ninguém? Porque às vezes a pessoa tem alguém e esse alguém está junto na construção do imóvel. E daí, se a pessoa não assina, o que acontece? Pode depois haver um incômodo da pessoa que não assinou querer buscar a sua parte. Lembre-se que casamento e união estável são rosas, até que um dia a gente descobre os espinhos. E se descobrir os espinhos, pode ser que dê uma ruptura. E nessa ruptura, as pessoas começam a discutir valores. E aí, por óbvio, surgem as questões da falta de assinatura de alguém. Lembre-se que lá no artigo 1649 do Código Civil, o prazo para anular uma compra e venda, uma alienação sem a vênia conjugal é de 2 anos, a contar do fim do casamento. Veja como é longo, longuíssimo prazo. Então observe com carinho. Quando é que precisa assinar? Precisa assinar, claro, na alienação de bens. Está lá no 1647 do Código Civil, nesses regimes de bens que eu falei para você.
Também, quando se dá em garantia ao bem, precisa respeitar a mesma regra. Se esse vídeo foi importante para você, dá um like aqui embaixo para ajudar ele a circular mais e te inscreve no meu canal para que eu possa produzir muito mais vídeos para você. Obrigado, fica bem, fica com Deus e até a próxima.